a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Boa tarde, meu povo! Finalmente começaram as finais de conferência. Começou a Conferência Oeste, né? A Leste começa na noite de hoje, para o meu completo desespero. Tive 2 dias de paz e agora acabou, pois tenho o Jimmy Butler na minha frente. Mas ontem tivemos aí, né, o pontapé inicial de Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. E eu vou começar já dando boa tarde e deixando um espaço reservado para que Agatha Máximo me diga em uma frase o que foi Nikola Jokic nesse primeiro jogo. Boa tarde, Agatha Máximo. Uma frase, Drica? Agora, para começar, uma frase, né? A gente vai dissecando aí ao longo, mas eu quero que você... Uma frase, assim, Eu tenho uma frase de frase. impacto, sabe? Most valuable player. Tá bom pra você? Cada dia mais, assim, certa de que ele é o MVP e horrorizada com o que a NBA fez, né? Muita gente fala, né? Ah, mas agora é outra, né? Playoffs, é outra coisa, mas o Jokic é isso aí a temporada inteira, não é agora, né? Não é assim, virei a chave dos playoffs, tipo o Jimmy Butler, que esteve inconsistente durante a temporada regular e vira a chave nos playoffs. Não, o Jokic é isso aí mesmo. É que muita gente não assiste, né, Agatha, durante a temporada regular, e aí nos playoffs se espanta, né? Fica, meu Deus, o que é isso? Mas é isso aí, tá, gente? O Jokic é isso aí. E a Agatha é defensora de Jokic desde o primeiro MVP, e nós aqui nesse podcast nos perguntando diariamente o que diabos a NBA fez, não dando o MVP, o terceiro para ele. Eu sou da teoria que só não deu, primeiro, porque já estava cansada de entregar troféu para ele, e segundo, porque ele não é o cara que faz todo um away em cima desse troféu. Se ele fosse, ele teria vencido o terceiro. Mas, Agatha, fato é, começou 132-126 para o Denver Nuggets, abrindo aí 1-0 nessa série. Lembrando que os 2 primeiros jogos são em Denver, aí os 2 outros em Los Angeles, e precisando de 5º, 6º e 7º, aí começa a alternar Denver, Los Angeles, finaliza em Denver se precisar do 7º jogo. 126 para o Los Angeles Lakers, 132 para o Nuggets, que apenas esteve atrás no placar na primeira bola. A primeira cesta foi do Lakers e a partir daí pegou a liderança para si e não devolveu mais, abrindo inclusive 21 pontos de vantagem durante o jogo, né? Foi assim, foi complicado ali no final do segundo quarto, terceiro quarto, começo do terceiro quarto, a situação do torcedor do Lakers estava complicada. Mas o cestinho dessa partida foi o Anthony Davis com 40 pontos, Jokic com 34. Rebotes tivemos 21 para o Jokic. Lembrando que ele terminou o primeiro tempo com 16 rebotes, enquanto o Lakers inteiro tinha 13. O primeiro quarto ele teve 12 rebotes, 6 deles ofensivos. Então terminou com 21 rebotes, 12 para LeBron James. 14 assistências para o Jokic, 9 para LeBron James e 2 blocos para o Jokic e 2 para o Anthony Davis. Ou seja, o Nikola Jokic liderou todas as estatísticas aí, né, as principais pelo lado do Nuggets, terminou com um triplo-duplo e levou o time aí à primeira vitória. Agatha, a gente, né, abriu 21 pontos, aquela coisa toda, mas ofensivamente os dois times estiveram muito bem, né, com aproveitamentos muito grandes, né. De field goal foram 54,9 para o Nuggets, 54,8 para o Lakers. Na linha dos 3 pontos também muito parecido, quase 47 para o Nuggets, quase 46 para o Lakers. Na linha de lance livre, 88,5 para o Lakers, 77 para o Nuggets. Então foi, assim, estatisticamente falando, como coletivo, foi bastante parecido, né?
Mas, pelo lado do Denver, a gente teve o Michael Porter Jr. também, que jogou muito bem com um duplo-duplo, além do Jokic aí com o seu triplo-duplo. Todos os titulares com mais de 12 pontos, o Aaron Gordon fez 12 e a partir dele a gente teve 15 para o Michael Porter Jr., 21 para o KCP, 31 para o Jamal Murray e 34 para o Jokic, e o Bruce Brown vindo com 16 pontos do banco. Pelo lado do Lakers, a gente teve o duplo-duplo do Anthony Davis, 40 pontos e 10 rebotes, 26 pontos e 12 rebotes para LeBron James, 23 pontos para Austin Reeves e D'Angelo Russell e Dennis Schroeder, que foram os outros dois, né, do quinteto inicial, não chegaram aos 10 pontos, mas o Rui Hashimura vindo do banco com 17 pontos. Inclusive, o Rui Hashimura foi o responsável por o Lakers se aproximar nesse placar, né, Agatha, depois dessa vantagem toda aí do Nuggets. Rui Hashimura e Darvin Ham, que fez os ajustes ali defensivos para limitar um pouco o Jokic. A sua primeira impressão dessa série, Agatha, depois de ver aí esse amasso do Nuggets e o Lakers conseguindo aí dar uma alegriazinha, uma esperançazinha para o seu torcedor depois dos ajustes defensivos que o Ham fez para tentar limitar um pouco o Jokic, colocando o Rui Hashimura em cima dele. Essa foi a grande sacada do jogo, né, Drica? Mas começando do começo, já com fatos. Hoje eu já vou começar com fatos. Ela tá... eu gostaria de alertar a quem está começando a ouvir agora que a Agatha Máximo ela é uma pessoa de fatos. E ela é muito uma pessoa de Nikola Jokic. Então, juntando as duas coisas, ela vai vir com muitos fatos aí, né, para os podcasts dessa série. Primeiro que ontem foram 258 pontos combinados, né, das duas equipes. Isso foi a maior pontuação em uma final de conferência que não foi para a prorrogação desde 1987, quando o Detroit Pistons bateu o Boston, inclusive, por 145 a 119. A gente tá vendo, inclusive, nessa final de conferência do Oeste, a melhor ataque, que é o Denver Nuggets, e a melhor defesa dos playoffs, que é o Los Angeles Lakers. Então, a gente já começa com uma configuração interessante e com essa situação que ocorreu, né, de pontuação. E essa foi apenas a 9ª vez que o Nuggets ganhou dos Lakers em 34 tentativas nos playoffs, tá, Drica? Então, o prognóstico pro Lakers é muito melhor do que o prognóstico para o Nuggets, mas a situação é bastante diferente de todas essas outras vezes em que eles se enfrentaram. Mas algumas coisas foram muito centrais nesse jogo, né? Primeiro, foi o aproveitamento dos dois times. Apesar de ter perdido, o Lakers também teve um aproveitamento absurdo. Tanto da linha dos dois, quanto da linha dos três, quanto dos lances livres, né? Foi 54% de field goal dos dois, 45% dos três e 88% de lance livre. O Nuggets, por sua vez, teve 54%, 46%, 77%. Eu vi até um Twitter do Victor ontem, ele falou... o Lakers deve estar aliviado porque ele deve estar pensando, não é possível que o Nuggets faça isso mais um jogo. E o Nuggets deve estar pensando a mesma coisa sobre o Lakers, né? É muito difícil que os dois mantenham esse aproveitamento. E o fato disso ter acontecido é também essa alta pontuação, né? 132 a 126. Mas o grande protagonista da noite, como era esperado por mim e por todo mundo que acredita e assiste o basquete praticado pelo Denver Nuggets, foi a atuação do Jokic, né? Especialmente no primeiro quarto, em que ele mostrou o cartão de visitas, né? Ele estava como o último filme que ganhou o Oscar, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O homem estava, inclusive esse vai ser o nome do episódio, e ele estava presente para fazer absolutamente tudo. E 11 rebotes já, né? No primeiro quarto. Estava dominante, de fato, no garrafão. E foi dominante a partida inteira, né? Quando a gente pega essa totalidade de rebotes, foram 21 no total, sendo deles 6 ofensivos. E você pega, como por exemplo, o Anthony Davis, que seria o seu concorrente direto nesses rebotes. O Davis terminou o jogo com 10. O Jokic foi para o intervalo, inclusive, com mais rebotes do que o time do Lakers tinha, né? E é justamente no intervalo que acontece a grande alteração do Devin Ham. Devin Ham observa o jogo e muda a forma como o Jokic estava sendo marcado. De início, primeiramente, pelo Anthony Davis,
e não estava conseguindo fazer esse trabalho, primeiro da marcação e segundo da ajuda, né, vindo com uma dobra para parar o Jokic, isso estava gerando aí não só os rebotes, mas também as cestas. E aí o Devin Han decide colocar o Rui Hashimura como marcador principal do Jokic e permitir que o Davis flutuasse pelo garrafão fazendo as ajudas. E isso casou perfeitamente bem. Tanto que no último quarto o Jokic teve 0 de 2 da quadra, arremessou apenas 2 lances livres e quem teve que pegar a bola e decidir foi Jamal Murray, que a gente fala já já. Mas o fato é que o Jokic terminou com 34 pontos, 21 rebotes e 14 assistências. Só mais 2 pessoas fizeram isso num jogo. Will Chamberlain e Elgin Baylor. Mas nenhum dos dois fez isso nos playoffs. Então, assim, a gente começa um jogo de final com uma barra muito alta para o que pode ser feito. E o Lakers estava muito perdido até o intervalo, né, Drica? Mas a gente precisa falar também de como eles se ajustaram no segundo tempo e de como o Anthony Davis entregou ontem. É lógico que a atuação do Jokic ofusca, mas o cara fez 40 pontos e 10 rebotes, né? O LeBron James ficou a uma assistência de um triple-double. 26 pontos, 9 assistências e 12 rebotes. O Davis jogando 41 minutos e o LeBron jogando 39. A título de comparação, o Jokic jogou 42. Mas aí também fica esse questionamento, né, Drica? Já vou falar das outras peças, mas falando dos 3 principais, até que ponto é saudável colocar as 2 peças para jogar tudo isso? E se o Anthony Davis fazendo 40-10 e o LeBron James fazendo praticamente um triple-double não conseguem vencer esse Denver, o que é preciso para conseguir, né? Falando do Jamal Murray que você puxou, ele teve 60% de aproveitamento, né, de field goal e 50% da linha do perímetro. Então, é um cara que a gente sabe que pode entregar, né? E é um cara que precisa entregar quando a gente tem esses ajustes em cima do Jokic. É aquela coisa, anular o Jokic é impossível, né? Porque a gente está falando de um cara dominante no garrafão, mas que quando a defesa se ajusta para fechar esse garrafão, ele é um armador. Ele é um cara que tem um passe absurdamente inteligente. Então, assim, você não consegue anular o Jokic no jogo. O que você consegue é minimizar algumas das armas dele, mas aí ele tem toda uma ajuda aí, né, ao seu lado para fazer com que esse jogo flua. A gente tem um Jamal Murray com essa atuação de ontem, com esse aproveitamento. A gente tem todo o time contribuindo. Michael Porter Jr., embora defensivamente lhe falte um pouco de inteligência, mas ele foi muito importante, né, ofensivamente. Pegou 10 rebotes. O Aaron Gordon, que ficou ali, né, na defesa do LeBron em vários momentos, né, tentando atrapalhar. O Bruce Brown, que ontem veio do banco muito bem. Então, assim, há peças. E aí, né, puxando também o seu outro questionamento com relação a até que ponto é saudável, né, manter os seus 2 principais jogadores em quadra tanto tempo, eu acho que essa é uma das chaves dessa série. A gente sabe que LeBron James é LeBron James, né, faz coisas que a gente não consegue imaginar que uma pessoa de 38 anos consiga fazer. Mas ele tem 38 anos, ele é um ser humano, né? E jogando nesse nível de minutagem, é quase que óbvio que uma hora a coisa vai pesar, né? Até aqui, tanto na temporada regular como nos playoffs, ele veio dosando essa minutagem, né? Veio dosando a quantidade de jogos, a quantidade de tempo em quadra. Mas agora, contra um time tão potente, com peças tão potentes e um entorno tão consistente, ele vai ter que jogar mais se esse Lakers quiser passar. E aí, ele vai sentir o peso desses 38 anos e de carregar esse time? A gente falou até aqui, desde a trade deadline, que o Lakers se tornou um time, né, depois da trade deadline, e por isso está na final, com muitos méritos, como a gente já falou no último episódio, né? Teve totais méritos de passar pelo Warriors em 6 jogos. Mas é preciso que essas peças coadjuvantes, elas de fato ajudem e ajudem muito, porque do outro lado agora você tem um time muito forte, muito consistente. Não que o Warriors não fosse, mas tem muita gente oscilando no Warriors, né? O Jordan Poole, que para ser um desses caras, fez uma série horrorosa. Do lado do Nuggets, não, a gente tem caras crescendo,
né? Assim como a gente teve do Lakers até aqui. Então, esses caras vão ter que ajudar. O D'Angelo Russell vai ter que fazer mais do que 8 pontos, nenhum rebote e 3 assistências. O Dennis Schroeder, que é muito importante defensivamente, vai ter que entregar mais do que só defensivamente, né? O Lonnie Walker, que, né, brilhou em um dos jogos da série contra o Warriors, entregou 6 pontos e 2 rebotes apenas vindo do banco. Então, assim, todo mundo vai ter que ajudar. Porque não tem como deixar um LeBron James todo esse tempo em quadra. Ele tem 38 anos. De novo, a gente sabe do que ele é capaz. Mas ele tem 38 anos jogando com um time que é muito físico e que ontem, em vários momentos da partida, acelerou e abriu vantagem, né? Então, assim, é um time que joga de uma maneira muito inteligente, muito bem treinado, sabe acelerar na hora certa, é um dos times mais lentos, mas sabe acelerar no momento certo do jogo. Então, esse entorno vai ter que fazer o que fez até aqui, né, Agatha? Exatamente, Drica. O que me deixa tranquila em saber que o Lakers vai ainda oferecer algum tipo de resistência. Eu acho que a Laker Nation também deve ter ficado feliz no final do jogo, né? É óbvio que queria vencer, mas ali no intervalo a coisa estava muito mais feia do que o resultado final, né? No final, o Lakers mostrou que é capaz de fazer os ajustes e é capaz de vencer. Foi o fato da maioria desses coadjuvantes ainda não terem entregado tudo que eles podem entregar. Você olhava ontem pro jogo, de repente o Pope tava metendo uma bola de 3 espírita. O Bruce Brown, então, batendo pra dentro, arremessando, dancando, fazendo de tudo. Michael Porter Jr. a gente já conhece, o Aaron Gordon também. Além de contribuir com 12 pontos, contribuiu com 3 rebotes e 3 assistências. Então, a gente tem aí uma configuração de muitos jogadores ajudando, auxiliando de fato, na pontuação do Denver Nuggets e também nas outras estatísticas. Por exemplo, ontem o Jokic pegou 21 rebotes, mas o Michael Porter Jr. pegou 10, o Jamal Murray pegou 5, o Bruce Brown pegou 4. Você vê uma distribuição, né, de rebotes nesse sentido. Você olha pro Lakers, o LeBron teve 12, o Anthony Davis teve 10. Quem teve mais além disso foi o Schroeder com 3 e Austin Rivers com 1. Um pouco menos distribuído essa parte dos rebotes, levando em consideração que você tem um Rui Hashimura dentro de quadra, um Vanderbilt. Vanderbilt pegou 1, para não ser injusta. E a mesma coisa nas assistências, né? Os times estão conseguindo distribuir bem. Então eu acredito que uma boa partida do D'Angelo Russell, por exemplo, que ontem teve um field goal de 36% apenas, faria muita diferença nesse jogo ontem. Uma boa partida do Lonnie Walker, que teve 33%, também faria diferença. Então, assim, algumas peças importantes dessa rotação do Los Angeles Lakers não chegaram ontem. Pode ser que cheguem no próximo jogo, pode ser que não. Lembrando que o Denver tá muito forte dentro de casa, né? São 6 vitórias seguidas dentro de casa. Não perde em casa de fato, então vai para mais uma partida com muita moral, né? Para chegar em Los Angeles num 2-0, que é importantíssimo, porque o Denver Nuggets, Trica, a gente tá falando de uma configuração, de um matchup de final de conferência muito histórico. O Lakers é o time que mais chegou em finais da NBA e o Denver Nuggets nunca chegou numa final da NBA. Essa é a diferença central, né? A gente tá falando de dois times que querem muito, né? Um defendendo o seu legado, até porque o Celtics pode chegar ali, desempatar de novo, e o outro podendo fazer o que nunca foi feito, sabe? O Jokic vai se tornar, de fato, um herói ao lado de Jamal Murray, KCP, Bruce Brown, Michael Porter Jr. e companhia, só pelo fato deles chegarem na final, nem seria vencer. Então tem muita coisa em jogo para esse Nuggets e é preciso fazer a lição de casa em casa, né? O máximo possível, porque todo mundo sabe o quão difícil é no Staples Center, o quão difícil é vencer 4 jogos seguidos, especialmente em final, e esse Lakers está embalado, tá? O Lakers está embalado e no começo eu falei, vixe, não vai ter graça. Mas até o final do jogo eu já tinha entendido que esse Lakers ainda tem muita lenha pra queimar. Tem, né? E mostrou isso ontem, né? Mostrou que pode e que vai complicar essa série. Quando você falava ali dos rebotes, Agatha, né? A gente tem aí o Anthony Davis, o Hashimura, como você falou, o Vanderbilt em quadra. Foi um massacre no que diz respeito aos rebotes ofensivos, né? Foram 15 para o Nuggets e apenas 5 para o Lakers, né? Que se tornaram aí 5 pontos a mais de segunda chance para o Denver. Então, assim, são
pequenas coisas que no todo vão fazendo a diferença. E essa questão de vencer em casa é muito bacana, porque assim, o Nuggets não perde em casa, mas o Lakers também não perde em casa desde março, desde 26 ou 23, não lembro agora, de março. Então assim, como é que vai ficar? Vai todo mundo vencer em casa? Aí o Nuggets leva essa série, né? São muitas pequenas coisas que precisam fazer a diferença no contexto final. E aí, assim, quando a gente tem, né, duas equipes até parecidas se entregarem, né, o que a gente estava falando até agora nesses playoffs, né, o Lakers, assim como lá na bolha, lembrando que a gente tem uma reedição das finais da bolha, tanto no leste como no oeste, os coadjuvantes, eles chegaram e eles cresceram no momento certo, e é isso que eles precisam apresentar, e que eles, assim, honestamente, eu acho que vão apresentar, né, esse primeiro jogo foi uma demonstração de força do Nuggets, sim, abriu 21 pontos de vantagem ao natural em casa, a coisa parecia muito fluida, mas também foi uma demonstração do Lakers de que, ainda que os seus coadjuvantes não tenham ajudado da maneira que podem, cortou essa diferença muito drasticamente ali no final do jogo, né? Com um técnico observando e conseguindo fazer esse ajuste durante o jogo. E a gente sabe que playoffs, principalmente final, é isso, né? É um jogo de xadrez, é ajuste o tempo todo, dentro do jogo, de um jogo para o outro. E essa série promete muito, lembrando que o segundo jogo acontece na quinta-feira, já amanhã, dia 18, também às 9h30, também em Denver, né, Agatha? Mas, eu não sei se tu tem mais alguma consideração para fazer desse jogo. Desse jogo, não. Hoje temos o primeiro do leste, também às 9h30. Mas eu ainda tenho uma consideração para fazer sobre ontem, Adriele. Você está se esquecendo. Ai, sim! Meu Deus! Pois é, minha filha. Eu quero mandar um abraço. Eu queria poder abraçar Camilo Pinheiro Machado pela vitória de ontem. Eu falei pra ele, o San Antonio Spurs está de volta ao jogo. Victor Wembanyama, a carinha dele de felicidade, assim, me trouxe uma felicidade também, sabe? Eu fiquei, assim, muito, muito feliz. Eu disse antes que eu tava torcendo, desculpa, Agatha, mas que eu tava torcendo pra que ele fosse para as mãos de Greg Popovich. E a primeira escolha do draft é do San Antonio Spurs, e não resta dúvida de quem será essa primeira escolha. Então, assim, eu tô ansiosíssima para ver o que Greg Popovich fará junto com o Victor Wembanyama. Tenho certeza que ontem aquele velho abriu o melhor vinho que ele tinha em casa, cara. Tenho certeza disso. A gente vai ter muitas coisas boas, né? Um atraso na aposentadoria, né? Popovich ontem já foi no INSS retirar o seu CTPS, que tava para lá já para ser carimbada. Mas foi um draft de muita justiça ontem, né? O Oklahoma teve a pick 12, né? A pick do Chicago foi para o Orlando na 11, então o Orlando Magic tem 2 picks na loteria, pode trabalhar com isso caso queira subir, ou enfim. Dallas manteve sua pick, né? Então no final das contas, não ter ido para os playoffs, em tese, para eles valeu a pena, não perderam a pick. E ali no top 5 foi quando as coisas mudaram, né? De vez em quando a gente tem algo antes até do top 5, uma mudança antes do top 5, mas o fato é que o Detroit caiu 4 posições, né? O Detroit que estava cotado para ficar... Tava entre as 3 piores campanhas, né? Tinha, dentre aí, os times, uma das melhores chances de pegar a pick 1 caiu para a pick 5, tal qual o Houston Rockets, Trica. Não foi dessa vez que o Houston Rockets conseguiu a pick 1. Caiu para a pick 4, inclusive quando sai, eu não sei se você chegou a ouvir o vídeo. Eu vi. Quando sai o anúncio de que o Rockets caiu na pick 4, o Wembanyama comemora muito feliz, como se ele tivesse sido escolhido já, né? Errado não tá, né? Convenhamos. Pois é. O Portland Trail Blazers agora tem uma chance de ouro de reconstruir a franquia, porque o Charlotte caiu na segunda posição, e o Charlotte não precisa necessariamente de um point guard, né? Então pode ser que Scoot Henderson caia nas mãos do Portland Trail Blazers, e eu fiz até um tweet hoje, né? Os caras têm a faca e o queijo na mão. Eu espero que eles peguem a faca e cortem o queijo, e não joguem o queijo no lixo e enfiem a faca no cu, porque é um momento, chegou o momento. Se Scoot Henderson sobrar, chegou a hora de trocar Damian Lillard. Sinto dizer, já aconteceu comigo, já chegou o momento que eu falei, beleza, é preciso trocar o Russell Westbrook. É o que você quer de um jogador que é leal, de um jogador que fez de tudo pela franquia? Não é. Mas chega em um momento que você precisa pensar no desenvolvimento. A franquia não é feita de um jogador. Um time não é feito de um jogador. O Trail Blazers foi campeão lá em meados de 70 com o Bill Walton. Depois nunca mais, porque
diversas vezes fez isso, né? Focou muito em um jogador só. E agora, com essa pick 3, pode dar início a um grande rebuild. Ainda mais se trocar o Lillard, né, Drica? Trocar o Lillard é com certeza sinônimo de trazer com ele, de trazer para esse time muitos assets interessantes para formar um grande futuro lá em Portland. E aí o Charlotte Hornets despretensiosamente subiu 2 posições também, né? Fica com a 2ª posição. E o San Antonio Spurs, pela 3ª vez na sua história, tem uma pick 1, né? Primeira pick, David Robinson. Segunda pick, Tim Duncan. E terceira pick, Victor Wembanyama, francês, que jogou há muito tempo no time do Tony Parker, inclusive, né? No Metropolitans 92. E joga agora para Greg Popovich, mentorado por Tim Duncan. É a narrativa perfeita para o final perfeito dessa The Last Dance do Pop, né? E eu tenho certeza que o Wembanyama sonhou com isso, sonhou com esse time, com esse momento, e aconteceu exatamente da forma que ele queria, né? Eu fiquei muito feliz, né? O Spurs não costuma tancar, né? Assim, deliberadamente. E quando o fez, conseguiu a pick 1 e conseguiu essas peças que você acabou de citar, né? Lembrando que o Wembanyama, ele seria disputado na faca, né? Por toda... Depois da off-season a gente faz um episódio, né? Agatha, falando especificamente dele e de tudo que ele promete, aliás, que ele já faz e que ele promete fazer na NBA. Mas o desenvolvimento dele com o Greg Popovich vai ser uma coisa absurda. A cara dele de felicidade não esconde, claro, ele ficou feliz por não ir para o Houston Rockets, por exemplo, mas ficou feliz de ir para o Spurs, né? Eu acho que essa geração dele, inclusive, e até uma antes, torceu muito para o Spurs, muito por conta do Tony Parker. Eu acho que até o Tony Parker publicou no Twitter uma foto do Wembanyama mais jovem, eu não vou falar menor, porque eu acho que ele nunca foi pequeno, mas com uma camisa do Spurs, assim. Então, tem toda uma narrativa aí, né? Tem uma ligação. Existe uma ligação do Spurs e do Greg Popovich com a França. Então, é o casamento perfeito. Tenho certeza que a gente vai acompanhar aí uma coisa incrível. Coitados de nós, que vamos ter que tentar defendê-lo, né? Tentar nos proteger de Victor Wembanyama. Mas para o basquete, para a NBA, e como você falou, para o Greg Popovich, eu acho que era o casamento perfeito, era o que o universo aí, os deuses do basquete queriam, né, Agatha Máximo? Então vai ser incrível acompanhar isso. E aí agora a gente aguarda o draft para ver o que vai ser, né? Como você falou, não necessariamente o Scott pode parar no Charlotte, porque não precisa. Então, assim, agora começa aquele jogo de xadrez para ver quem vai pegar o quê, quem vai trocar com o quê aí, né? Porque coisas podem acontecer nesse draft. A única coisa que a gente tem certeza que não vai acontecer é o San Antonio Spurs passar Victor Wembanyama. Daí para baixo, mudanças podem acontecer, né, Agatha? Mas aí não, depois a gente vai ter, obviamente, o episódio do draft e para falar mais sobre o Victor Wembanyama. Agatha, alguma consideração final sobre este assunto? A título de curiosidade, o draft acontece no dia 22 de junho, né? Pouco mais de um mês aí. Pouco mais de 4 dias. Não, 4 dias, exatamente 4 dias após as finais, caso exista o jogo 7, né, da NBA. Meu Deus, estou ansiosa já por isso. E falando em finais, hoje nós temos o início da final do Leste, 9h30 da noite. Miami Heat e Boston Celtics abrem, né? Mais uma vez, lembrando que essa é a terceira final aí nos últimos 5 anos entre Miami Heat e Boston Celtics na final do Leste. Hoje, às 9h30 da noite, a gente tem o início desta nova final entre os dois em Boston. Muita expectativa, né, Agatha? Eu quero dizer que eu estou emputecida com a ESPN americana, fazendo umas projeções que eu não sei de onde eles tiram esses números, para ser bem honesta. Eu coloquei 4-2, tá? Em respeito a Jimmy Butler, porque eu acho que a gente não pode faltar com respeito eu falei em relação aqui, ao homem, né? Eu falei aqui Mas... que eu tenho medo dele e reitero, continuo com medo dele. Não é porque chegamos na final que não tenho medo dele, continuo com medo dele. Mas a ESPN americana me veio com 3% de chance pro Heat. Não sei se eles não estão assistindo o Jimmy Butler jogar, não sei o que tá acontecendo, né? Só pode, porque não é possível. 3%, gente, é muito desrespeito, né? Não é assim que as coisas funcionam. Tem Jimmy Butler, tem o Kyle Lowry, que é chato de jogar também.
né? Tem Duncan Robinson, que vai virar o Stephen Curry, eu tenho a mais absoluta certeza, na falta de Tyler Hero vai ser ele. Tem um Bam Adebayo crescendo e crescendo muito. Tem Eric Spoelstra, né, que não quero nem falar, não quero nem comparar com o meu técnico, que é para não passar vergonha. Enfim, vai ser uma série incrível, mais uma vez, né, nessas últimas 3 finais aí, 2 finais, tá 1-1. Miami Heat ganhou na bolha, Celtics ganhou ano passado, então tem ainda essa rivalidade, né, tem esse tempero a mais. Vai ser com certeza uma grande final do leste e hoje começa meu sofrimento. E eu nem vou poder assistir o jogo hoje, você acredita no negócio desse? Vixe, Maria. Eu assistirei por você, torcerei por você. Muito obrigada. E vai dar tudo certo, Zica. Pode ser que demore um pouco mais do que esperado, porque Jimmy Butler gosta desse tipo de desaforo. Mas vai acontecer, estou confiante no meu posto-tudo após a grande partida de Jason Tatum, que era o que a gente estava pedindo, né? Quem ouve a gente todo dia sabe o quanto a gente cornetou o homem e falou que ele precisava entregar. Acreditem. E é isso. Então é isso, amanhã a gente volta para falar dessa final do leste, reforçar o convite NBA House abrindo, e os 2 primeiros jogos nós teremos o time completo, né, Agatha? Exatamente. Então quem tá se preparando para ir para NBA House, jogo 1 e jogo 2, estaremos em peso por lá, venham conversar com a gente. Não aconselho, se meu time chegar na final e perder, de conversar comigo depois do jogo. Talvez não seja uma boa ideia, mas enfim, vamos que vamos. Amanhã a gente volta, Agatha? Voltamos Voltamos amanhã para falar dessa final do leste, desse primeiro jogo. Um beijo.